Bom dia, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Bilu. Bom, nós hoje vamos falar, vocês viram aí, nós vamos falar a respeito do rei Ezequias. Vocês, dando uma lembradinha, aquele rei que com pouca idade ficou doente e Deus pediu para ele, né? Ordenou, na verdade, que ele colocasse a casa dele em ordem. Bom, nós vamos começar aí mais uma história bíblica, mais um Novembro Azul, falando a respeito de Ezequias. E eu venho te convidar também a visitar a nossa playlist. Lá nós temos o Outubro Rosa, falando a respeito de 12 mulheres da Bíblia, inclusive Maria, mãe de Jesus. E nós estamos hoje iniciando a história do rei Ezequias, que é aí o nosso 11º, né, do ranking aí, e o próximo vídeo vai ser referente à vida de Jesus, referente a Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais também, assista esse vídeo aqui e no final você volta lá, entra lá na playlist, vai estar escrito playlist, ali vai ter uma lista enorme de todos, ó, vou mostrar aqui para vocês, de todos os vídeos. São 12 vídeos falando das mulheres da Bíblia e 12 vídeos falando a respeito dos homens da Bíblia. Então tem um grande ensinamento aí, um grande aprendizado para todos nós. Quero agradecer a Cláudia Albino, a nossa administradora do nosso grupo no WhatsApp, no G1, a qual ela nos deu essa importante tarefa, e tarefa dada é tarefa cumprida, né? E estamos aqui estudando, pesquisando, para estar falando a respeito desses homens e dessas mulheres maravilhosas de Deus. Uns nem tanto, é verdade, né? Mas nós precisamos conhecê-los para que, se alguém fez algo de bom, que a gente venha trazer como um aprendizado. Mas se alguém foi ruim, também que venhamos trazer de aprendizado para que nós não venhamos agir conforme eles, né? E aqui a gente vai ver a história de Ezequias, o rei Ezequias, que foi um homem que seguiu a Deus, um homem temente a Deus. Mas por não cuidar da tua casa, a gente vai ver que na questão da educação dos filhos, foi a falta da doutrina pesou, né, na vida dele. O rei Ezequias, ele começou a reinar em Judá com 25 anos e ele reinou durante 29 anos e faleceu com os seus 54 anos. Um homem jovem, né, viril ali no caminho, iniciando ali o seu crescimento espiritual, seu desenvolvimento como homem, né? E ali vem essa enfermidade. Ezequias era filho de um homem muito mau, perverso, idólatra, feiticeiro, assassino cruel, que era o rei Acás. Isso mesmo. O rei Acás era o pai do rei Ezequias. Mesmo, né, que Ezequias não teve um berço, não teve bons ensinamentos, mesmo sendo desprovido de bons exemplos, ele foi um homem que andou com Deus. A Bíblia diz que antes dele não houve outro, e nem depois dele houve outro igual. Quando o rei Ezequias governou Judá, ele deu um início a um trabalho muito bonito. Aí a gente vê como ele era temente a Deus, né? Ele inicia uma reforma religiosa em Judá. Ele abre a casa de Deus, a qual o pai dele tinha fechado antes. Você lembra da história, né? E fez uma limpeza religiosa, tirando todos os ídolos e restaurou os cultos genuínos e verdadeiros ao Deus Todo-Poderoso. E aconteceu como resposta um grande avivamento.
a gente não pode esquecer que tudo que nós fazemos conforme a vontade de Deus, mesmo que a gente não queira, não seja uma troca, né, não seja uma barganha, mas Deus acaba assim nos abençoando, né? Acaba nos ajudando na questão que nós estamos agindo ali no momento. E o rei Ezequias traz ali à tona, né? Limpa, abre a casa de Deus, né? Limpa, tira todos os deuses ali, todas as imagens de escultura, renova, traz ali os cultos novamente, a palavra, né? Os ensinamentos de Deus, traz para aquele lugar. E Deus traz o quê? Deus traz o avivamento. Olha aqui, que bênção, né? Mostrando, olha, Deus está no negócio. Mas, após 14 anos desse trabalho, do governo dele, ali com 39 anos, na fase do seu crescimento espiritual, intelectual, maturidade espiritual, ele fica doente, ele se vê numa situação difícil. Aí nós vemos aí alguns obstáculos, mas eu quero primeiro que você abra a sua Bíblia. O meu rei Ezequias, eu não pintei ele ainda não, mas eu vou pintar. Tá aqui na minha Bíblia. Vou pedir para você abrir então a sua Bíblia. Quando você chega aqui, você já sabe que você tem que estar com a tua Bíblia na mão, né? Mas vamos ler então. Liga o teu Waze aí e vamos abrir em 2 Reis. Nós vamos lá para Judá. Hoje nós vamos viajar de novo. Liga seu Waze para você não perder o endereço, né? E vamos viajar lá para Judá. Em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ver se eu consigo fazer, ler e explicar ao mesmo tempo, porque o capítulo é tão grande, tem tanta coisa para falar, tá bom? Vamos lá então. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca em ordem a tua casa. A minha Bíblia está assim, ordena a tua casa. Em outras Bíblias fala, coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, coração reto, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, nem saindo Isaías da cidade, do centro da cidade ainda, o Senhor esteve com Isaías novamente e falou o seguinte: volta e diz a Ezequias, chefe do povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta, olha o remédio que o Senhor está mandando ele fazer. Tomai para ti uma pasta de figo, e a tomando, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal, né? E esse sinal ele pediu, né? Que o sinal seria... Isaías falou: você quer que adianta 10 graus o relógio, ou você quer que atrasa 10 graus o relógio, né? Aí o conserto foi que atrasasse ali 10 graus. E esse 10 graus eu vi aqui numa pesquisa que nós fizemos. O sol, se ele, né, atrasasse ali 10 graus, o que aconteceu? O sol, se a sombra, o sol, né, se atrasa 10 graus, afeta também todo o planeta. Então vamos lá.
Se a sombra do céu retroceder 10 graus, que foi o conceito deles, isso significa que Deus inverteu o sentido da rotação, né? Se o relógio tem um sentido de rotação da esquerda para a direita, ele vem então da direita para a esquerda, voltando no tempo, né? Fazendo o planeta inteiro recuar 10 graus. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos naquele dia, sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar aos 10 graus, sem contar o tempo que a Terra demorou para voltar naquele grau que ela estava antes de retroceder, né? Interessante isso. Então, se a gente vê, né, se fosse de tardezinha para a noite, os passarinhos já estavam se preparando para dormir, eles já não iam mais dormir. Vamos pensar nisso? É igual quando acontece o fenômeno, né, coisa de Deus ali, a lua, né, tampar o sol, né, o eclipse solar, né, que tá aquele solzão e aí a lua vem e tampa o sol. O que acontece? Escurece, né? Eu tô dando um exemplo, se isso, não falo o horário que aconteceu isso, né? Mas se isso acontecesse bem próximo assim do final do dia, né, ia acontecer isso. O dia está quase escurecendo, ele ia voltar ali os 39 minutos e 50 segundos, e aí no que estava o dia começando a escurecer, ia voltar ao sol novamente. Então imagina como interferiu a Terra, né, a rotação, a Terra, a natureza, né? Então, eu achei muito interessante passar isso para vocês. O poder de Deus. No versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 degraus, pelo grau que já tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Bom, e aí Ezequias começou a sentir algumas dificuldades aí, né? Como nós falamos ontem, no vídeo de ontem, a respeito de obstáculos, então eu vou usar esse nome também de obstáculos. E Ezequias, o rei Ezequias, começou a passar por alguns obstáculos na vida dele. O primeiro, no seu governo, o reino do norte, né, o reino de Israel, caiu nas mãos da Assíria, o poderoso império que se levantou e ninguém poderia resistir à invasão daqueles militares. Eles eram fortes, muito fortes e temerosos também, né? Todo mundo temia eles. Esse poderoso império resolveu atacar a Jerusalém para tomar o reino de Judá. Isso foi em mais ou menos 185 mil soldados, para vocês terem noção a grandeza desse militarismo deles, né? E manda uma carta com afronta. Renda-se. Nenhum reino poderia resistir a esse militarismo. O segundo obstáculo, Ezequias não tem forças para lutar. E se ele não tem força para lutar, ele também não tem forças para levantar o exército dele para a luta, né? Tomando uma úlcera, a doença dele foi uma úlcera que, com a medicina da época, que era avançada também, né? Dentro das limitações deles, né? Com os recursos que ele tinha também, porque ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, e com tudo isso, nada foi possível curar essa úlcera, né? E aí a gente viu aí esse pasto, né? Plasto que foi feito aí com a figueira, com a folha da figueira ali, para ele ser curado, e ele foi curado. E o profeta faz um comunicado ao rei Ezequias,
um recado urgente. Vamos ver qual que foi esse recado? E esse recado, ele já está no primeiro versículo ali, né? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a sua casa. Esse pôr em ordem não é pegar, reforma a tua casa, arruma as paredes, não é isso. Nesse momento, ele queria dizer, coloca em ordem os teus filhos, a tua casa, né? Pôr em ordem tudo que está acontecendo, reveja o que os teus filhos estão fazendo, corrija-os, né? E exorta-os. Isso que o profeta Isaías está falando. E fala aí que o rei Ezequias chorou copiosamente. E Deus respondeu também rapidamente. Assim que ele já se prostrou ali na parede, colocou o rosto dele na parede chorando, né? Porque ele não queria morrer. Poxa, ele estava na flor da idade, né? Conquistando tantas coisas, né? Mas aí Deus prontamente também mandou Isaías voltar lá e falar com ele, né? O príncipe do meu povo, Deus fala assim do rei Isaías, o príncipe do meu povo. Deus ouviu a sua oração, ele viu as suas lágrimas. E aí Deus fala assim, eu curei e lhes acrescentei mais 15 anos de vida e livrei Jerusalém das mãos de Assíria. O primeiro milagre nós vimos foi a cura dele, retroceder o relógio 10 graus e vimos aí o anjo, né, se levantar e matou 185 mil soldados da Síria, aqueles soldados que todo mundo temia, o exército militar que todo mundo temia, né? Que aí Deus deu o livramento político e militar. E o segundo, né, aí a cura de úlcera de Ezequias, usando o remédio, né, aquele plastro, né, da folha de fígula. A gente vai ver como o rei Ezequias reagiu com tudo isso em 2 Crônicas 32. Vamos dar uma olhada lá, 2 Crônicas 32. Reis, Crônicas é o próximo livro, né? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25. Vamos ler? Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. O que será que o rei Ezequias fez? E o que o rei Ezequias fez? Eu vou ler para você o versículo 12 ao 13, são só 2 versículos, que foi o que a gente acabou de ler agora em 2 Crônicas, tá? Naquele tempo enviou Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, da prata, de ouro e as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa, suas armas, tudo quanto lhe achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Aí o profeta Isaías voltou para profetizar contra Ezequias, contra o rei Ezequias. Por quê? Vamos entender. Em nenhum momento Ezequias engrandeceu, exaltou, glorificou o nome de Deus
em nenhum momento. Ele mostrou o seu ouro, o seu tesouro, as suas pratas, os seus termos, sabe? Como se ele tivesse conquistado tudo aquilo sozinho. Ele tirou Deus da reta. Ele tirou a questão de que ele conquistou tudo aquilo porque Deus tinha o abençoado. Vamos continuar a leitura. E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram da Babilônia. Ele perguntou: de onde vem esse povo, né? Aí o rei Ezequias fala: de um país muito remoto vieram da Babilônia. E disse ele: que ouviram na tua casa. Aí Ezequias: eu falei isso, eu mostrei isso. Olha o resultado. Ezequias fala assim: ouve a palavra de Deus. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os seus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Quem foi que veio visitar Ezequias? Quando soube que Ezequias estava doente e recebeu a cura através de Deus, né? Recebeu ali a bênção de acrescentar mais 15 anos na vida de Ezequias, né? Quem foi que veio? Foi os homens da Babilônia, dos soldados da Babilônia. Por que que Ezequias fez isso? Né? É a mesma coisa que muitas vezes a gente faz, né? Coloca pessoas dentro da nossa casa, a gente não sonda o coração dela e nem a intenção dela. Por isso que eu sempre falo para vocês, na minha casa só entra quem eu quero e não quem bate no meu portão. Não é porque a pessoa bateu no teu portão que você abre o teu portão para a pessoa entrar. Tem que tomar muito cuidado. Você não sabe o que a pessoa traz ali com ela, não sabe qual é a intenção dela e como está o coração dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, rei Ezequias mostrou tudo, né? Para um exército que estava se iniciando, um exército forte que estava se iniciando, o que eles cresceram? Cresceu os olhos, vamos ver o que esse cara tem e a gente vai tomar tudo dele, né? E aí Deus, né, falando, né, que ele ia perder tudo. Por quê? Porque em nenhum momento Deus ouviu dele ali ele falar de Deus. Olha, eu recebi isso, eu conquistei isso, porque Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, me abençoou para eu ter tudo isso. Em nenhum momento ele falou isso. Será levado por Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E aí vai mais grave a situação ainda, versículo 18. E ainda até aos teus filhos que procederam de ti e que tu gerasses tomarão, para que sejam eunucos. Lembra o estudo que a gente fez? O eunuco no poço do rei da Babilônia. Lembra que eu falei a respeito do eunuco? O que seria um eunuco? O eunuco era escravos. Você vai sair de filho do rei para ser escravo, um eunuco. E ainda mais, presta atenção, o eunuco ele é castrado. Ele não tem filhos, mas ele não faz filhos. Então quer dizer isso, quer dizer que eles não poderão mais gerar filhos. E essa geração aí, né, do rei Ezequias, a família do rei Ezequias, ia ser totalmente exterminada. Não ia continuar geração em geração em geração. Seus filhos iam ser todos escravos, iam sofrer muito na mão da Babilônia e principalmente iam ser eunucos. Não iam ter mais filhos, não ia gerar mais filhos, não iam ter netos, ia acabar. Findou. Olha o castigo. Por essa importância de tudo, toda conquista que nós conseguimos, precisamos sim glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, eu consegui isso, eu tenho isso porque o Senhor me deu, sabe? Eu fui curada, eu orei, eu estava com dor de cabeça, eu orei, eu tomei o remédio sim, mas apresenta esse remédio nas mãos do Senhor. O que curou Ezequias não foi essa pasta que foi feita, foi porque o Senhor colocou a mão dele sobre essa pasta. No cego, o Senhor não pegou o barro ali,
colocou da sua saliva, misturou e colocou nos olhos do cego e falou para ele, vai lá no rio lavar. Nem precisava ir no rio lavar, mas Deus colocou a mão dele poderosa ali, né, sobre aquele material, sobre aquela pasta do barro e a baba de Jesus. Mas para o cego agir a fé dele, ele falou, vai lá e lava o teu rosto. É oração, é orar e ação, né? A gente tem que fazer isso. Tá enfermo? Pega esse remédio e apresenta nas mãos do Senhor. Não toma ele somente. Porque se eu tenho certeza, você tomar esse remédio e apresentar ele na mão do Senhor, o Senhor vai colocar sobre esse remédio o poder dele, de cura, né? E aí você vai poder falar, olha, glória a Deus, eu tomei o remédio, eu orei ao Senhor. É um testemunho de vida. Eu orei ao Senhor e eu fui curada. Essa dor de cabeça passou, essa dor na minha lombar passou, essa dor onde eu estava passou. Não foi o remédio em si, mas eu creio que foi o poder de Deus sobre o remédio, porque eu pedi para o Senhor e Ele atendeu as minhas orações. Então você tem ali motivos para exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus. E o rei Ezequias nos ensina isso, né? Deveria sim ter feito isso. Olha, eu tenho isso porque Deus me deu, porque Deus me abençoou. E não, ele, pelo contrário, ele se exaltou. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Foi isso que ele foi fazendo. Olha o que o rei Ezequias diz. Então diz Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ele quis dizer assim, gente. Bom, até isso daí acontecer, eu já tô morto. Eu já vivi os meus dias, eu já vivi a minha riqueza, já vivi os meus bons tempos. Eu não vou ver acontecer isso com os meus filhos. Eu não vou ver netos, se eu tenho netos ou se eu não tenho netos. Eu não vou ver como vai estar os meus filhos. Não estou preocupado com o sofrimento dos meus filhos, dos meus. Foi isso que ele quis dizer, né? A promessa de Deus era que toda a riqueza ia ser tomada pelas mãos da Babilônia, inclusive os filhos dele ia ser tomado pelas mãos da Babilônia. Os filhos dele iam ser feitos escravos eunucos, não poderiam mais se multiplicar. E para ele, tudo bem. Ele acabou agindo o contrário do que Deus falou para ele, né? Toma a tua casa, endireita a tua casa, corrige a tua casa, né? Em outras palavras, ele está falando, fala de mim, fala do meu poder, se preocupa com os teus filhos, cuida dos teus filhos, ensina a eles o caminho que eles devem seguir. Pelo contrário, ele, lavou as mãos dele. No versículo 20 fala assim, e Ezequias dormiu com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Lembra esse nome, Ezequias, o pai, e Manassés, o filho. Ezequias lavou as mãos na educação, na doutrina do teu filho. Aí a gente vai ver o que aconteceu, o que Manassés fez. Manassés fez tudo o contrário de seu pai. Certamente porque Ezequias negligenciou a ordem de Deus. E fez o que era mal, versículo 2, no capítulo 21. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrava da sua processão de diante dos filhos de Israel. Versículo 3. Porque tomou a edificar, prestem atenção, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, seu avô,
rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, e que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E olha o que ele foi capaz de fazer. Que naquela época isso era normal, né? E até fez passar o seu filho pelo fogo. Ele queimou o seu filho em sacrifício. E adivinhava pelas nuvens e era agoeiro, e instituía adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ele fazia essas coisas para provocar a ira de Deus. Tá lembrando quem isso? Tá lembrando o pai de Ezequias, que é o avô de Manassés. Então Manassés está fazendo tudo conforme o avô dele fez. Tá vendo como se a gente não se preocupar com a educação, em doutrinar os nossos filhos, a tendência deles é sim sempre cair para o lado do mal, das coisas ruins, a desagradar ao Senhor. E nós vemos aí a importância de nós estarmos ensinando os nossos filhos o caminho em que eles devem sim andar. E eu tenho uma listinha aqui que eu peguei de um pastor, que é muito interessante essa listinha. Olha o que fala essa listinha. Quantos anos tinha Abraão quando seu filho Isaque nasceu? O filho da promessa. Ele tinha 100 anos. Marca isso tudo no caderno, gente. Voltam e vai marcando. Quantos anos tinha Isaque quando casou com Rebeca? 40. Então aí Abraão tinha 140 anos. Rebeca era estéril. Isaque orou por ela, né? Para eles terem filhos, 20 anos. Então os meninos nasceram, que é Isaque e Jacó, os netos de Abraão. Isaque então tinha 60 anos. E quantos anos tem Abraão? Somando-se tudo, dá 160 anos. Com que idade Abraão morreu? Abraão morreu com 175 anos. Então, quanto tempo Abraão teve para ficar com os netos dele e ensinar os netos dele o caminho que eles deveriam andar? Ele tinha 15 anos para ensinar o seu filho. Quantos anos hoje nós temos para estar ensinando nossos filhos? A Fernandinha fez 21 anos, dia 26 de outubro, agora passado. Então eu tive aí 21 anos por enquanto, né? Até hoje, eu tive 21 anos para estar levando a Fernanda para a igreja, lendo a palavra de Deus. Aqui a gente assiste muito culto todos os dias. A gente assiste vídeos de vários pastores conceituados, né? Presbiterianos, batistas, assembleianos. Então a gente sempre, todos os dias a gente assiste cultos, né? Então a Fernanda tá sempre, a gente não obriga ela, a gente, por ser uma criança, né, uma jovem, uma adulta, né, já 20 anos, uma adulta, né, com 21 anos, a gente não obriga ela, mas o nosso costume desde ela pequenininha, ela tá sempre do nosso lado, ouvindo os cultos, na igreja ela está lá, né, sempre com a gente, pode não estar sentada no banco, mas está sentada ali na escadinha quietinha, ouvindo a palavra de Deus. Na hora do louvor, ela é a primeira a se levantar para louvar. Aqui em casa é a primeira a ligar o computadorzinho dela, né, o celular dela, e ouvir louvores. Então, as nossas atitudes também faz com que os nossos filhos prestem atenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, né? Nós somos os primeiros professores para os nossos filhos. E Ezequias não quis saber disso. O rei Ezequias, ele lavou as mãos dele
não se importando, eu não vou estar aqui mesmo para ver, né? E ali causou algo muito grandioso para os seus filhos, né? Passarem a ser o quê? A serem eunucos, escravos da Babilônia. E imagino se ele pudesse ver os filhos dele sofrendo, se ele não teria, né, se arrependido daquilo que ele falou. Né? Às vezes a gente vê mães falando, que se dane, ele não quer, né, não quer me obedecer, então que se dane, seja, não é bem por aí, né? Deus chamou Abraão para um propósito. Todos nós temos um propósito, que é ensinar aos nossos filhos, né? Ensinar às nossas descendências, nossas gerações futuras, né? E Abraão teve ali 15 anos para estar ensinando os teus filhos. E aí nós somos, falando a respeito de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Não porque nas nossas veias corre o sangue de Abraão, mas porque a fé de Abraão habita em nosso coração. Quando você ouvir na Bíblia falando desse termo, né? Fulano de tal é filho de Abraão. Por quê? Não pelo sangue. Aqui até a gente vê pelo sangue mesmo, né? Mas também porque a fé de Abraão, né, está em nosso coração. Então nós somos, sim, filhos de Abraão. Bom, o que Ezequias fez de não exaltar o nome dele e se exaltar a si próprio, isso foi mal aos olhos do Senhor, porque o rei Ezequias não reconheceu nada do que Deus tinha feito na vida dele. Então, isso faz com que desperte a ira contra Ezequiel, contra Judá e contra Jerusalém. Então, falando um pouco do rei Manassés, filho do rei Ezequias, né? No capítulo 21, versículo 1, fala assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Refiziba. Não sei se é assim que se pronuncia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse a gente já tinha lido, só para recapitular. Nasceu Manassés, e 3 anos após a morte de Ezequias, Manassés reina em seu lugar. O seu filho reina em seu lugar, com 12 anos de idade. Fez o que era mal ao Senhor. Manassés foi o pior rei e governou 55 anos. O pior rei da história de Judá. Homem idólatra, astrólogo, feiticeiro. E sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou serrar o profeta Isaías no meio. Olha a maldade, a crueldade deste homem. Encheu Jerusalém de santos. O avô dele colocou os santos. E o pai tirou os santos e abriu a igreja. Ele fez tudo conforme o avô dele fazia. Por quê? Será que é porque o rei Ezequias não se preocupou com a educação do teu filho? Põe em ordem a sua casa. Lembra o que o profeta Isaías falou a respeito da Babilônia? O que a Babilônia ia vir fazer? Toda a tua riqueza estaria nas mãos dos babilônios? Os teus filhos estariam nas mãos da Babilônia como escravos, como eunucos? Vamos ver isso em Jeremias. Olha o que Jeremias fala. Jeremias capítulo 15. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Olha que cena terrível. A gente vai ler, então, do versículo 1 até o versículo 4. É bem rapidinho. Já está passando o tempo aí, mas vamos lá. E disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos,
Assim diz o Senhor: os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. Versículo 3. Porque os visitei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Põe em ordem a tua casa. Esse dia chegou, né? Esse dia chegou e Babilônia foi e pegou tudo. Tudo o que Isaías tinha, né? Se engrandecido. Babilônia foi lá e tomou tudo à força. Sabe onde nasceu o cativeiro da Babilônia? Que destruiu o templo de Jerusalém, que arrasou a cidade de Jerusalém, que levou o povo de Judá há 70 anos a amargos cativeiro. O útero que gestou o cativeiro babilônio foi a casa do rei Ezequias, porque ele não colocou a sua casa em ordem. Ele não doutrinou o seu filho. Se falharmos em doutrinar os nossos filhos, quando crianças, talvez não conseguiremos doutriná-los em adulto, numa fase maior. Como é difícil você educar, doutrinar, ensinar um filho depois que ele chega numa certa idade, 15, 12, 15 anos, 18 anos, e 18, 19, 20 anos, aí ele nem ouve mais. Por isso que a palavra do Senhor fala: ensina os meninos o caminho em que se deve seguir. Leve teu filho para a igreja, vá você para a igreja. Não adianta você querer exigir que seu filho vá para a igreja se você não vai. Não adianta você exigir que seu filho ore a Deus se ele não te vê orando. Lembra que eu falei? Os nossos filhos nos copiam. Se você falar um palavrão, daqui 10 minutos seu filho também está falando. Eles nos copiam. Se você mente, ele vai ser um mentiroso. Tudo que a gente faz, o nosso filho é o nosso espelho. Não é uma via de regra, né? Porque Acás foi um homem muito ruim, mas Ezequias foi um homem direcionado, com os olhos direcionados a Deus, né? Mas o que ele fez com os filhos dele? Porque eu sou salvo, então a minha filha também é salva? Porque eu sou de Deus, a minha filha também é? Não. Eu sou aquilo que eu busquei ser, aquilo que Deus me transformou. E Ele me transformou porque eu busquei. Nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar a presença do Senhor, a buscar ler a palavra de Deus, a buscar conhecer ao Senhor Jesus. Temos que levar nossos filhos a buscar intimidade, ter intimidade e amizade com o Senhor Jesus. E a intimidade e conhecer Jesus, ele só vem através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Seu filho não tem ainda, compra uma Bíblia sagrada para o teu filho, para a tua filha. Nós, nas igrejas, quando nasce um nenenzinho, a primeira coisa, o primeiro presente que esse nenenzinho ganha da igreja é sim a Bíblia. Dê uma Bíblia para o teu filho, sente ele na mesa, meia horinha por dia. Vamos ler hoje Gênesis. Quem criou o céu e a terra? Quem criou os animais? Quem criou o céu, a lua, as estrelas? Quem criou a chuva? Sabe? Dali, esse é o início. Gênesis quer dizer início de tudo, né? Esse é o início que o seu filho precisa conhecer.
E dali é um crescimento espiritual, para ele conhecer o poder de Deus. Só o livro de Gênesis já traz tantas lições para nós. Só o livro de Gênesis. Imagina os outros. Pai e mãe, tome uma consciência de que os nossos filhos precisam conhecer a Cristo Jesus. Precisam conhecer a mensagem da salvação. Precisam conhecer a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz vazia. Precisa valorizar o sangue que foi derramado ali naquela cruz. E precisa ensiná-los que Deus, Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia e está no meio de nós. Nosso Deus, ele é soberano, ele é altíssimo, ele é tremendo, ele é criador dos céus e da terra. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele está em todos os lugares. Não há uma mentira que não seja descoberta, porque o Senhor, quando nossos filhos estão pecando, quando nós estamos pecando contra Deus, o homem pode não estar vendo, mas o Senhor está ali, ó, do teu ladinho. Você já parou para pensar? Quando estamos fazendo algo errado, a gente pode esconder do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós. Mas quando nós estamos fazendo algo errado, nós aqui e Deus aqui. Estamos aqui pecando, Deus está aqui do nosso lado. Ele não está longe, não. Ele está do nosso lado, vendo tudo que a gente está pensando, o que a gente está vendo, o que as nossas mãos estão pegando e onde os nossos pés estão pisando. Ele sabe todas as coisas. E eu quero falar, o nosso Deus, ele é Deus de amor, sim, mas ele é um Deus de justiça. E a justiça de Deus, ela pode vir, sim, com muita dor e muito sofrimento. Bom, eu só vou ler uma partezinha aqui. A Bíblia diz que Davi salvou o mundo para perder o seu filho. Noé salvou a sua família e perdeu o mundo. Talvez o projeto de Deus pela nossa família nos alcance, nos faz alcançar o mundo. Qual que é o projeto que Deus tem para você e para a tua família? Bom, Moisés, o projeto, a missão específica que Deus tinha para a vida de Moisés era tirar o povo da escravidão do Egito. Josué, o projeto que Deus tinha na vida dele era conduzir o povo à terra prometida. Paulo, o projeto de Deus, para a vida de Paulo era levar o evangelho a todos os rincões da terra. O projeto de Abraão, o pai dos crentes, o pai da fé, você vai ver lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19. Dá uma lida lá. Vou deixar a sua curiosidade agir. Leia lá então. Eu fico por aqui. Não tem lição melhor que a palavra de Deus para a nossa vida. Então, use e abuse da palavra de Deus, que não tem ensinamento melhor para nós e para os nossos filhos que a palavra de Deus. Muitas vezes a gente busca aconselhamentos com pessoas que nem da igreja e que não agem com a mesma fé que você. Então, dê o tiro certo, que o teu alvo esteja no local certo, na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor, para a tua vida e para a vida dos teus aí na tua casa. Ore em toda a tua casa, entregue a tua casa, os teus filhos, nas madrugadas, nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Eu fico por aqui. Dê aquele like, compartilha, deixa o seu comentário aí embaixo, que eu estou aguardando os teus comentários. E você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho e coloca ali em todas, porque aí você vai estar
recebendo os nossos vídeos, a sugestão dos nossos vídeos, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.